Caros irmãos, saudações cristãs. Eu gostaria de gravar aqui para vocês um assunto referente a alguns vídeos que eu tenho feito, irmãos, porque tenho comentado a verdade e muitas das vezes sou mal interpretado. A verdade que eu digo é especialmente a verdade bíblica. Muitas das vezes enfrentamos resistência, muitos que não desejam aceitar a verdade optam por atacá-la, seja alterando e distorcendo ou desacreditando aqueles que proclamam. A Bíblia, no entanto, irmãos, me encoraja e nos encoraja a falar a verdade com coragem, independentemente da oposição, porque um versículo que ilumina essa realidade, irmãos, é Gálatas 4, versículo 16, onde o apóstolo Paulo pergunta: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? E é isso, irmão, a gente fala a verdade, as pessoas entram aqui como nós fôssemos inimigos deles. Veja aonde chegou o ponto dessas pessoas, irmãos. Sinceramente, eu não consigo entender isso. E Paulo, irmão, confronta isso daí, confronta essa realidade que muitos, ao ouvirem a verdade, em vez de aceitá-la, irmão, se tornam contra aqueles que trazem a mensagem da verdade. Isso, irmãos, acontece porque a verdade desafia o que é conveniente, não é? Ou confortável. E aqueles que se opõem à verdade, muitas vezes não o fazem com base em argumentos sólidos, mas em ataques superficiais. E muitas das vezes, irmão, tentando desmerecer a pessoa que proclama, em vez de lidar diretamente com a questão. Esta tática, irmãos, é antiga, viu? E é uma forma de evitar o confronto com a própria consciência. Isso é a verdade. No entanto, irmão, a palavra de Deus também nos chama a preservar na verdade. Em 2 Coríntios 13, 8, irmão, nós vamos encontrar que Paulo declara: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Esse versículo, irmão, nos lembra que no fim das contas a verdade prevalece, pois ela está firmemente fundamentada em Deus, que é a própria verdade. Aqueles que tentam destruir ou distorcer a verdade podem ter sucesso temporário em causar confusão, mas nunca conseguirão desfazer a essência da verdade, irmãos. Aqueles que falam a verdade, especialmente a verdade do Evangelho, precisam estar preparados para enfrentar a resistência. O Senhor Jesus Cristo nos advertiu sobre isso em João 15, versículo 18 e 19, onde ele disse: se o mundo vos odeia, saibais que primeiro odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, mas como se fossem dele, não é? Amaria como se nós fôssemos dele. Todavia, o Senhor Jesus disse: vocês não são do mundo, mas eu vos escolhi, tirando-os do mundo. Por isso que o mundo vos odeia. Isso nos dá uma perspectiva, e a resistência é a verdade, ou melhor, a resistência à verdade, irmão, é uma última análise. É resistência a Deus. Quando somos atacados por falar a verdade, nós devemos lembrar que estamos seguindo os passos de Cristo e não devemos desanimar ou nos calar, mas confiar que Deus é o nosso defensor, como em Salmos 91, versículo 4, está escrito: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. A verdade de Deus, irmãos, é a nossa proteção. E mesmo que os ataques venham, a verdade nunca pode ser destruída. Assim, irmãos, somos chamados a falar a verdade em amor. Em Efésios 4,15 está bem claro: não com intenção de vencer discussões, mas de conduzir pessoas à luz de Cristo. Mesmo que a oposição e mesmo que a oposição venha, nossa confiança está no Senhor, que é a própria verdade, e no final a verdade prevalecerá, irmãos. Especificando também que quem fala a verdade para defender a palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada, não está falando mal da denominação a qual está sendo tratado o assunto, mas sim advertindo-a para que ela se corrija, que possam seus membros entenderem
e serem guiados e salvos da perdição. Eu agradeço vocês por estar ouvindo isso, mas presta bem atenção, irmãos. Presta bem atenção. Às vezes, aqueles que falam a verdade para defender a palavra de Deus enfrentam mal-entendidos, especialmente quando a sua mensagem é dirigida a grupos, não é? Ou denominações, que eu não vou citar nomes aqui, específicas denominações, às vezes, nós deixamos sem citar nomes, nós sabemos que as pessoas vão entender. No entanto, é importante, irmão, esclarecer que proclamar a verdade bíblica não significa falar mal ou atacar uma denominação ou a sua liderança. A intenção que eu tenho e que aqueles que eu creio que também têm é sempre de advertir, corrigir e trazer à luz da palavra, irmãos, para que aqueles que estão em erro possam entender e serem salvos da perdição. Paulo falou muito disso, basta a gente ler. O apóstolo Paulo exemplifica bem essa postura em suas cartas aos Gálatas, onde ele repreende duramente, irmãos, os cristãos daquela região, por estarem se afastando do evangelho verdadeiro. Em Gálatas 1, 6, 7, ele diz: estou admirado de que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para a graça. A graça que eu quero dizer não é uma igreja, irmãos, e que Paulo também queria dizer. O amor incondicional de Deus está em Cristo Jesus. E muitos estavam passando para outro evangelho. E o que está acontecendo hoje é a mesma coisa. As pessoas estão acreditando mais na denominação do que na própria Bíblia Sagrada. E que, na verdade, irmãos, o evangelho não é outro evangelho, porém as pessoas o distorcem, não é? Distorcem a pregação. Paulo não estava tentando desmerecer a igreja da Galácia por corrigi-la. O caminho errado que estavam seguindo para a perdição era esse que Paulo estava querendo combater, para que eles pudessem retornar à verdade. Isso não significa que Paulo estivesse falando mal. Da mesma forma, aqueles que falam a verdade para corrigir erros de doutrinários, teológicos ou práticas não bíblicas dentro de uma denominação, o fazem com o objetivo de resgatar as almas e conduzi-las à salvação em Cristo. Não se trata de uma crítica destrutiva, mas de uma advertência, irmãos, em amor, para que todos possam reconhecer onde estão se desviando da verdade e retornar ao caminho correto. Ou isso daqui que eu falo está errado, irmãos. Medita bem nisso daí. E não vem aqui no comentário dizer que estou falando mal da sua denominação. Vejo que a tua luz que você tem, não sei, o entendimento que você pensa, não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Porque Jesus deu um exemplo claro dessa abordagem quando ele confrontou os fariseus e mestres da lei, em passagem como está escrito lá em Mateus 23. A sua intenção não era simplesmente condená-los, mas adverti-los para que pudessem ver o erro de suas práticas e se arrependessem. Você pode ler lá em Mateus 23, que o Senhor Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, ainda chamou-os de hipócritas. O versículo diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e desprezais as coisas mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer todas essas coisas, ele ainda disse, mas sem omitir aquelas. O foco do Senhor Jesus Cristo estava em corrigir as suas prioridades para que eles se voltassem realmente ao que importava, irmãos, ao coração da lei de Deus. E vocês também, quando nós falamos alguma coisa de federação, contra esse sistema corrupto religioso que está hoje se instaurando dentro de determinadas denominações, irmãos, isso não quer dizer que nós queremos ver a denominação em destruição, irmãos, de maneira nenhuma. De forma alguma, irmãos. Nós queremos sim que advertir com a verdade da palavra de Deus e fazer aquilo que Deus manda, porque advertir com a palavra de Deus, irmão, é um ato de amor, é cuidando das almas, é o cuidado também que temos pelas almas, para que sejam corrigidas e instruídas e possam evitar o caminho da perdição e encontrar a vida eterna, conforme em Cristo Jesus.
está em Tiago 5, 19 e 20. Resume bem esse propósito, leia lá. Está escrito assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, que quem converter um pecador do erro, o seu caminho, do erro e do seu caminho, ele vai salvar a vida, irmão, daquela pessoa. Cobrirá uma multidão de pecados. Assim é a correção pela verdadeira salvação. Não é para humilhar ou destruir ou para deixar a pessoa por terra ou dizer que está falando mal da minha denominação. Não, é para nós restaurar e salvar almas, porque existem aqueles que estão envolvidos em coisas terríveis que muitas das vezes nós não podemos gravar aqui, certo, irmãos? E principalmente quando a verdade confronta o líder, com pensamentos contraditórios, aquele líder que pensa contraditoriamente a palavra de Deus e que diminui a soberania da Bíblia. Então, muitas das vezes, aqueles que falam a verdade são tidos como mentirosos, ou até mesmo como falso profeta. Por quê? Porque a verdade está incomodando, irmão. E aquilo que está escrito está baseado nas escrituras, que está na Bíblia. Um texto que possa dar continuidade a isso, e pronto, irmãos. Só o texto bíblico pode dar continuidade numa profecia, numa pregação que está dentro da Bíblia, e não nós criarmos coisas nossas e depois ficarmos julgando os outros quando eles, através da Bíblia, demonstram que nós estamos errando, com amor, com carinho, e muitas das vezes o homem que está lá na frente não quer voltar atrás, ele não quer ele quer apenas que seja aquele assunto encerrado e tudo bem. E o povo fica da mesma maneira, não aprendeu nada e ao invés de aprender o que é certo, aprende o que é errado, porque não está aprendendo a verdade. Por isso que quando a verdade confronta esses líderes com esses pensamentos e práticas que contradizem a palavra de Deus, muitas vezes aqueles que ousam falar a verdade, claro que são injustamente rotulados como mentirosos, divisores, ou falsos profetas, ou pecadores. É uma arma, irmão, e é uma tática antiga, viu? Usada para desviar a atenção do erro e evitar o confronto com a verdade bíblica. No entanto, o próprio Jesus Cristo e os profetas do Antigo Testamento enfrentaram esse tipo de resistência. Isso não deve ser para nós, não deve ser surpreendente para nós, não deve nos surpreender. Servos que servem a Deus devem continuar proclamando a verdade e não ter medo, viu, irmãos? Porque a gente percebe hoje, principalmente nesses assuntos da federação, dessas coisas que estão surgindo agora, tem pessoas que têm medo de falar. Em Jeremias 6, versículo 14, o profeta Jeremias fala sobre líderes que enganam o povo. Será que ele estava falando mal? Ele dizia com palavras pesadas: curam superficialmente a ferida. Está lá, vê lá, diz Jeremias 6,14, está escrito assim, ó: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz, irmão. Aí profetiza, vai ter isso, vai ter aquilo. Isso é mentira. Esses líderes, irmãos, em vez de confrontar os pecados do povo e chamar eles ao arrependimento, preferem pregar uma mensagem agradável, só que é falsa. Jeremias, ao falar a verdade, foi perseguido, difamado, acusado, chegou a ser chamado de traidor, da mesma forma aqueles que hoje falam contra ensinamentos ou práticas que são contra a palavra de Deus, que não estão em conformidade com as Escrituras, irmãos, e podem ser vistos como inimigos também. Quantos que me chamam de inimigo aqui? Mas hoje eu estou falando isso aqui para que vocês acordem, vocês que ouvirem essa mensagem. Estando na verdade, irmãos, estão buscando bem daqueles que estão no erro. Mas eu não quero mal de ninguém, irmão. Jesus também alertou sobre essa realidade. Em Mateus 7, 15 e 20, ele nos ensinou a discernir entre os falsos profetas e os verdadeiros servos de Deus. Ele disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, pelos seus frutos o conhecereis. É isso que nós temos que pensar. Aqueles que falam a verdade, ainda que sejam acusados de falsidade, caluniados, né, irmão? Muitas das vezes, irmão, não serão reconhecidos, mas aqueles que pelos homens carnais, mas por Deus é reconhecido.
porque os frutos que eles dão não são frutos são frutos para que haja transformação nas almas. O verdadeiro profeta fala aquilo que Deus manda. O falso profeta fala para agradar os ouvidos e manter o status. Isso sim, viu, irmãos? Tem muitos aí que falam que vocês querem ouvir. Vou virar o teu cativeiro, vou abrir a porta de trabalho, vou fazer isso, fazer aquilo, e no outro dia não acontece nada e você entra em desespero, não é? É importante lembrar que quando nós confrontamos esses líderes com a verdade, o nosso padrão deve ser sempre as escrituras e não opiniões pessoais. Isso eu já digo, porque tem muitos também que querem confrontar com opiniões pessoais. Não, só com a Bíblia, irmão. Não é revelação, isso, nada disso. Só com a revelação que está na Bíblia. Ontem alguém perguntou, você tem a revelação? Ora, irmão, eu estou lendo a Bíblia é uma revelação ou não é? Em Atos 17:11, irmão, vejamos como os bereanos faziam. Eles não perguntaram para Paulo se ele teve revelação. Eles pegaram, irmão, e começaram a examinar, verificar tudo que Paulo dizia na luz das Escrituras. E Paulo não ficou bravo, irmão. Esses eram os mais nobres. Ele falou ainda, esses aqui são mais nobres dos que os de Tessalônica. Vai lá e lê, irmão, capítulo 17 de Atos, versículo 11. Bendito é o nome santo do Senhor. Esse é o nosso dever, examinar de tudo o que está escrito à luz, o que foi falado, à luz da palavra de Deus. Aqueles que falam a verdade, irmão, estão fundamentados nas Escrituras, e é nela que nós devemos buscar a confirmação da mensagem, e não nas emoções ou tradições humanas. Entendendo, irmão? Então eu quero encerrar isso aqui, esse vídeo, já dizendo para vocês o essencial, entender que nós temos que, o essencial é isso, entender que falar a verdade nunca será fácil, irmão, certo? Se você faz vídeo, se você prega a verdade, pode ter certeza, nunca será fácil, especialmente quando ela confronta líderes religiosos, denominações e práticas que já foram enraizadas há muito tempo. Mas é um chamado que todos os que seguem a Cristo devem abraçar com coragem e humildade, como Paulo disse em 2 Timóteo 4, 2, 4. Prega a palavra no tempo e fora do tempo, admoesta, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. É o que está acontecendo. Mas aqueles que querem entrar no céu, ou melhor, querem morar na Jerusalém celestial, melhor dizendo, aqueles que querem permanecerão fiéis à verdade bíblica. Não deve temer a rejeição, porque pode ter certeza, a maioria vai nos rejeitar. Nós não queremos rótulos injustos, tá, irmão? Pensa você, não, se colocar ele de volta lá, ele para de falar. Eu não quero rótulo injusto, afinal, é a verdade que nos liberta, não é rótulo. Tem pessoas que não falam a verdade porque tem o rótulo de pregador, de ancião, de diácono, de pastor. Aí fica com medo de falar a verdade. O que você tem já está marcado em você. Você não precisa de ter rótulo humano, você tem o Espírito Santo. Se você é ungido por uma obra, você já foi ungido por ela. Se Deus te escolheu para um cargo ministerial, embora você não esteja dentro daquela denominação, Deus não tirou de você o que Ele te deu. O dom de Deus e a vocação é dado sem arrependimento, irmão. Então nós temos que proclamar a verdade com amor, né? Mas sem compromissos para que todos os líderes e seguidores possam ser corrigidos e edificados na luz de Cristo. Sem compromissos, não é, ou melhor, quando eu disse sem compromisso, eu quis dizer assim, não querendo falar a verdade para depois, não, agora eu falei a verdade, eu vou ter o compromisso, eu tenho compromisso aqui, eu vou ser o líder aqui, eu vou ser o tal, porque fui eu que corrigi. Não, eu não tenho o compromisso é com você, eu falei a verdade, você agora siga se você quiser. Eu tenho compromisso com você no momento em que eu falei aquilo que você precisava ouvir. Falei da federação, você não creu. Falei das falsas profecias que está acontecendo, você não creu. Ainda esses dias atrás uma pessoa tirou a sua própria existência. Um jovem de 28 anos, faz pouco tempo. Você está aí, você está vendo tudo. Você vê e faz que não vê. E entra aqui no meu canal e me chama de mentiroso. Mas eu estou falando a verdade. Examina a escritura, vê o que eu estou falando se é mentira. Pega a Bíblia Sagrada e leia. Aí você vai tirar a razão, ou melhor, você vai compreender o que é ou o que não é
a verdade, porque tudo que eu falo aqui, eu estou falando mediante a palavra de Deus, não segundo a minha palavra, mas segundo a Bíblia Sagrada. Peço a Deus que abençoe a todos, irmãos. Eu não filmei esse vídeo, só gravei. Acabei de almoçar agora, estou aqui de camiseta, não queria... Quando eu vou gravar um vídeo, eu sempre gosto de colocar uma camisinha melhor, uma camisa melhor. Não é que eu quero me aparecer, né? Se a gente vai diante da câmera, a gente tem um pouquinho de vaidade. Somos seres humanos, né? Não deveríamos ter, mas quem é homem que não erra, né, irmão? Só Jesus Cristo que não errou. Deus abençoe a todos, Deus os guarde, shalom, fiquem com Deus, até mais tarde, às 8 da noite de Portugal e às 4 do Brasil, teremos uma reunião de cântico. Deus abençoe e guarde, fiquem com Deus. Amém e amém.